Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos estudar a operação de potenciação, especificamente os casos envolvendo número inteiro na base e número natural no expoente. Você já estudou a operação de potenciação envolvendo números naturais no sexto ano. Você viu como obter o resultado, quais são os nomes dos termos e como fazer a leitura de uma potência. Vamos ver aqui alguns exemplos. É importante destacar que em uma potência nós temos alguns termos, alguns elementos muito importantes e que merecem ser destacados. Nós temos a base, temos o expoente, temos a potência e a operação como um todo realizada nós chamamos de potenciação. A leitura que fazemos desta operação é a seguinte: 5 elevado à terceira potência é igual a 125. Ou de outra forma, a gente pode falar 5 ao cubo é igual a 125. Observem que uma potenciação, ela nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais, onde esse fator que se repete é o que nós denominamos de base. Então anota aí, base é o fator que se repete na multiplicação quando a gente expande uma potência, ok? O expoente, ele é o número que indica a quantidade de fatores envolvidos nessa multiplicação, nesse produto, quando a gente expande a potência. Observem, 5 ao cubo, nossa base é 5, então quer dizer que o número que vai se repetir nesse produto é o 5. Quantas vezes esse termo se repete? Quem vai dizer isso é o expoente da potência. Olha, o expoente é 3, então quer dizer que a base vai se multiplicar por si mesma 3 vezes. 5 ao cubo é diferente de 5 vezes 3. É importante vocês destacarem isso, ok? Veja que 5 ao cubo é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5, cujo resultado é 125. Alguns alunos apresentam a seguinte confusão: encaram a potência como se fosse uma simples multiplicação, mas não é. É uma multiplicação, mas não é você fazer aqui, neste caso, 5 vezes 3, pois daria 15. Tá? Você pode tratar como uma multiplicação de fatores iguais. Professor, e se o expoente fosse 1 milhão? Aí você iria fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 1 milhão de fatores iguais a 5 se multiplicando. Compreendido? Vejamos mais um exemplo. Vamos indicar os termos envolvidos nessa potenciação. Vamos lá. Quem é a nossa base? A nossa base, sabemos que esse valor indicado aqui, né? A base é 2. Quem é o nosso expoente? O nosso expoente é 6. Então vamos anotar, expoente 6. Quem é a nossa potência? A potência, ela é o resultado da operação de potenciação. Aqui, a nossa potência, ela vai ser 2 elevado à sexta, que é igual a 64, tá? Essa operação como um todo é o que chamamos de potenciação. Como é que a gente pode fazer a leitura correta desta operação? É da seguinte forma:
2 elevado à sexta potência é igual a 64. Observem, como dito anteriormente, que a nossa base ela é o fator que se repete. Veja que a base é 2, então quer dizer que o fator a ser repetido quando a gente transforma essa potência num produto é o 2. Quantas vezes esse fator se repete, quem indica isso é o expoente. Nesse caso, o expoente é 6. Então quer dizer que a gente vai pegar o 2, nossa base, e multiplicar por ele mesmo 6 fatores, 6 vezes. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Entenderam? Por isso, 64. Não vai confundir 2 elevado a 6 com 2 vezes 6, tá bom? A gente está tratando aqui de potenciação. Neste caso, potenciação com números naturais, relembrando um conteúdo visto no sexto ano. No contexto do sétimo ano, a gente vai expandir, estender essa operação para o conjunto dos números inteiros. Vamos estender a ideia de potenciação para as bases sendo números inteiros. Essas bases elas podem ser tanto positivas quanto negativas, coisa que não acontecia antes. Observe os exemplos a seguir, que tratamos especificamente das situações onde a base é um número inteiro e o expoente continua sendo um número natural. O primeiro conjunto de exemplos corresponde aos casos em que a base da potência ela é um número inteiro positivo, certo? Base inteira positivo. Vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Digamos que a gente tenha a base mais 8 e o expoente 1. O resultado é simplesmente mais 8. Por quê? Ora, porque o expoente é 1, indicando que a base vai se repetir apenas uma vez. Resultado mais 8. Outro exemplo. Agora a nossa base mais 7 e expoente 2. A operação a ser feita é um produto de dois fatores iguais a mais 7, tendo em vista que mais 7 é nossa base. Então, mais 7 elevado à segunda potência, ou melhor, mais 7 ao quadrado, é o mesmo que mais 7 vezes mais 7. Observem que agora nós temos um produto de dois números inteiros. Neste caso, como os dois números possuem o mesmo sinal, não vamos nos esquecer que o resultado obrigatoriamente deve ser positivo. Mais com mais é mais, ou seja, os sinais são os mesmos, então o resultado é positivo. Daí a gente vai fazer 7 vezes 7 dá 49. Tá certo? Olha, as bases são inteiras positivas. Outro exemplo. Mais 2 elevado à terceira potência, ou mais 2 ao cubo. A gente pode ler assim também. Qual é a nossa base aqui? A base é mais 2. Mais 2. Qual é o nosso expoente? Nosso expoente é 3, indicando que essa base vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. São 3 fatores iguais a mais 2. E agora, professor, como é que a gente faz isso?
Pessoal, o que a gente está fazendo aqui nada mais é que transformar uma potência em uma multiplicação, em um produto. Resolvendo assim, da mesma forma que a gente viu para resolver as multiplicações. Olha, temos aqui uma multiplicação de mais de 2 fatores. Vamos lembrar do seguinte: se a quantidade de fatores negativos envolvidos no produto for ímpar, o resultado seria negativo. Se a quantidade for par, o resultado é positivo. Eu pergunto para vocês, tem algum número negativo aqui? Tem não, né? Então quer dizer que a quantidade de fatores ou números negativos envolvidos aqui é zero. Zero é um número par. Logo, o resultado obrigatoriamente deve ser positivo. A gente pode aplicar a regra dos sinais 2 a 2 também, vai chegar à mesma conclusão. Em seguida, é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. O que é que podemos observar em comum entre esses três exemplos? Que, quando a base é um número inteiro positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Vamos anotar aqui. Quando a base é um número inteiro positivo, os resultados serão sempre positivos. Certo? Sempre. Sempre que você identificar em uma potência uma base inteira e positiva elevado a qualquer que seja o expoente, o resultado será sempre um número positivo. Não vamos nos esquecer disso, apesar dessa conclusão ser facilmente conquistada, você transformando uma potência numa multiplicação. O outro conjunto de exemplos é quando a base é zero e o expoente é diferente de zero. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá. A base é zero e o expoente é diferente de zero, tá? Então vamos lá, vamos respeitar isso. Base zero, expoente diferente de zero. 1, por exemplo. 0 elevado a 1. Isso é simplesmente zero, porque o nosso expoente é 1, indicando que a base vai se repetir apenas uma vez. Deu zero. Outro exemplo, 0 elevado à segunda potência, ou 0 ao quadrado. A base é zero, portanto é o valor a ser repetido. O expoente é 2, indicando que vai aparecer um produto de dois fatores com essa base. Então, 0 ao quadrado é o mesmo que 0 vezes 0, que é 0. Um outro exemplo aqui. 0 ao cubo. Vamos ver quanto é que dá isso? A base é 0, então é o valor a ser repetido. O expoente, ele indica quantas vezes essa base se multiplica por ela mesma. 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0, que vezes 0 continua sendo 0. E se a gente tiver outro exemplo assim, 0 elevado a 100. Quanto é que vai dar isso? Vamos aplicar a definição de potência. Potência é um produto de fatores iguais à base. A base é zero, então quer dizer que vai ser 0 vezes 0 vezes. Quem determina essa quantidade de zeros a ser multiplicado por si é o expoente. 100 vezes, né? Então você iria continuar escrevendo aqui. Eu vou usar reticências para indicar que aqui existem 100 fatores iguais a zero, tá? 100 fatores. É possível a gente encontrar o resultado dessa operação? Claro que é.
Uma outra coisa muito importante é que se o zero for um dos fatores envolvidos em uma multiplicação, o resultado vai ser sempre anulado, vai dar sempre igual a zero. A gente pode tirar alguma conclusão desse conjunto de exemplos aqui? Sim, podemos sim. Qual? Observem que sempre que a base é zero e o expoente é um número diferente de zero, o resultado vai dar sempre zero. Qualquer que seja o expoente, o resultado é zero, né? Claro, esse expoente nunca vai poder ser o número zero, tem que ser diferente. Vamos anotar aqui. Quando a base é zero e o expoente é diferente de zero, o resultado é sempre igual a zero. Perfeito? Vamos a seguir para mais um conjunto de exemplos. Tratando deste caso, tá? Veja que nós temos de maneira geral situações em que a base são números inteiros, podem ser positivos ou negativos, e o expoente é um número natural. Por enquanto, tratamos dos casos em que a base é positiva, né, inteira e positiva, e também do caso em que essa base é zero. Agora a gente vai falar do caso em que essa base é inteira negativa. Vamos lá. Vamos para mais um conjunto de exemplos, agora, né, tratando de base inteira e negativa. Primeiro exemplo, respeitando essa determinação, né, que a base seja inteira e negativa, a gente pode fazer, por exemplo, uma base menos 5. É uma base inteira negativa. Vamos usar o expoente 1. Qual é o resultado dessa potência, dessa potenciação? É simplesmente menos 5. Por quê? Porque o expoente é 1, indicando que a base vai ser repetida apenas uma vez. A nossa base é menos 5. Certinho? Vamos para mais um exemplo. Menos 6. Menos 6 também é uma base inteira negativa. O expoente pode ser qualquer número aqui, né? Vamos usar o 2. Menos 6 elevado à segunda potência. A base é menos 6 e nós temos o expoente 2, indicando que esse fator vai se repetir duas vezes. Aqui devemos ter o cuidado de utilizar os parênteses, tá? Menos 6 vezes menos 6. Por que usar os parênteses? Primeiro que, caso os parênteses não fossem utilizados, o sinal de vezes e o sinal de menos estariam juntinhos um do outro, né? Causando uma confusão. Segundo, porque eles são sinais de agrupamento e servem justamente para isso, para a gente diferenciar a regra dos sinais, ajudar a fazer a regra dos sinais. Então, menos 6 vezes menos 6. Vocês lembram que na multiplicação de dois fatores, de dois números inteiros, a gente usa a regra dos sinais e que a regra dos sinais determina que quando os sinais envolvidos nessa multiplicação é o mesmo, o resultado vai dar sempre positivo. Veja que aqui nós temos dois sinais negativos. Os dois números são negativos, então o resultado é positivo. O número correspondente, o valor, é simplesmente fazer 6 vezes 6, certo? Que dá mais 36. Vamos mais um. Respeitando que a base seja inteira negativa. Menos 10. Menos 10 e expoente 4. Quer dizer que a base, menos 10, vai ser multiplicada por ela mesma 4 vezes, já que são 4 fatores indicados pelo expoente. Como é que a gente faz a multiplicação entre números inteiros quando envolve mais de dois fatores? Neste caso, nós temos 4 fatores, né? É o seguinte, o que vai determinar o sinal do resultado vai ser a quantidade de fatores negativos. Se essa quantidade for ímpar, o resultado vai ser negativo. Se essa quantidade for par, o resultado vai ser positivo.
Como nós temos 4 fatores negativos, que é uma quantidade par, o resultado vai ser positivo. Daí, para descobrir o valor, a gente vai fazer 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Então, deu mais 10.000. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Menos 3, base inteira negativa, elevado a 3. Isso aqui nada mais é que um produto. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Primeira coisa, qual vai ser o sinal do resultado? Lembra do que eu falei? Se a quantidade de fatores envolvidos na multiplicação for fatores negativos, né, for ímpar, o resultado é negativo. Se a quantidade for par, resultado positivo. Veja que nós temos 3 fatores negativos, que é uma quantidade ímpar. Logo, o resultado a gente sabe que vai ter sinal negativo. Para encontrar o valor, a gente faz o produto dos módulos. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, menos 27. A gente pode tirar alguma conclusão desse conjunto de exemplos? Pode sim. Existem 2 conclusões, na verdade. Olha só. A gente poderia continuar fazendo exemplos e mais exemplos. Observem aqui. Quando a base for inteira negativa e o expoente foi um número ímpar. Expoente ímpar. 1 e 3. Qual foi o sinal do resultado? Negativo. Quando a base for inteira negativa e o expoente par, aqui 2 e 4 são números pares. Qual foi o resultado? Resultado positivo. Então a gente pode destacar que quando a base é inteira negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. E também, quando a base é inteira negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Professor, eu preciso decorar isso tudo? Não, se você associar. De onde é que vem essas 2 regrinhas, essas 2 propriedades? Vem do seguinte: sabendo que o expoente ele vai indicar a quantidade de fatores que se repete, né? É só a gente associar. Se essa base for negativa e o expoente for um número ímpar, quer dizer que a quantidade de fatores negativos ali envolvidos será ímpar. Daí a gente vai lembrar da regra da multiplicação. Se essa quantidade de fatores for ímpar, o resultado vai ser negativo. É dessa propriedade, desse fato, que a gente tira essa primeira conclusão. Base inteira negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Por quê? Porque a gente vai transformar a potência numa multiplicação e a quantidade de fatores ali será ímpar. Da mesma forma, se a base for inteira negativa e o expoente for par, quer dizer que a quantidade de fatores ali envolvidos vai ser par. Quando a gente usa a regrinha dos sinais para multiplicação com mais de 3 fatores, vai concluir que se essa quantidade é par, o resultado é positivo. Então é daí. Não vai precisar decorar sempre. Se decorar, beleza, ótimo. Mas não é tão necessário assim se você conseguir associar com outras situações. Lembra do seguinte, na dúvida, transforma a potência numa multiplicação, porque a multiplicação está mais acessível a você, ok? Vamos agora para o nosso último conjunto de exemplos, as situações de potência negativa. Como o próprio nome já diz, potência negativa, subtende-se que o resultado dessa potência, desse cálculo, vai ser negativo, tá? Então você não vai se preocupar. Vamos ter muita atenção no seguinte:
não podemos confundir potência de base inteira negativa com potência negativa. Por exemplo, menos 6 elevado ao quadrado aqui. É uma potência de base inteira negativa, ok? Agora vamos lá aqui um outro exemplo. Menos 6 ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de potência negativa. Ó, a nossa potência aqui é 6 ao quadrado. Esse sinal de menos é algo à parte, não faz parte da potência. Ele torna a potência negativa. E isso é diferente de menos 6, entre parênteses, elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma potência de base inteira negativa. E aqui nós temos uma potência negativa. Os resultados, como vocês vão ver, são diferentes. Por quê? Se a potência é negativa, como o próprio nome diz, o resultado vai ser negativo. A gente vai repetir o sinal. 6 ao quadrado é quanto? 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6. Professor, por que você usou os parênteses? Pessoal, para agrupar, tá? Porque eu estou querendo resolver a potência 6 vezes 6. Então, uso os parênteses para ficar organizado e mais fácil de compreender. Então, a gente vai repetir o sinal de menos e vai fazer 6 vezes 6, 36. Pode fazer direto? Pode. Ó, viram que foi diferente? Menos 6 ao quadrado, diferente de menos 6 ao quadrado. Enquanto que aqui é potência base inteira negativa, certo? Inteira negativa. Aqui nós temos uma potência negativa. São coisas diferentes que eu gostaria muito que vocês soubessem diferenciar. Ponham isso em mente. Vamos ver aqui mais alguns exemplos de potências negativas. Menos 2 ao cubo. Ó, menos 2 ao cubo, seguindo esse mesmo raciocínio, não é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, o 3 aqui, ele é expoente apenas do 2. Esse sinal de menos não faz parte da base. A nossa base aqui é 2. Então ele fica à parte aqui. Eu uso os parênteses para agrupar, para separar. Então, 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Resolvendo, vai dar menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais um exemplo para a gente finalizar. Menos 10. Agora aqui, ó, eu vou colocar elevado a zero, só para a gente discutir mais uma coisinha. Veja que a potência é negativa, então o resultado vai ser negativo. E daí a gente vai resolver. Quanto é 10 elevado a zero? Aí, gente, vamos lembrar de uma propriedade vista desde o sexto ano, tá? Quando a gente tem uma base elevada ao expoente zero, essa base pode ser qualquer número que você pensar, tá? Sempre que for elevado a zero, o resultado vai ser 1. Qualquer base diferente de zero elevado a zero, o resultado é 1. Então, como o sinal era negativo, era menos, ficou menos 1. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esses 4 conjuntos de exemplos que se encaixam no caso de potência onde a base é número inteiro e o expoente é número natural. Em caso de qualquer dúvida, postem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos de matemática. Um abraço!